E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e eu estou super empolgado para compartilhar com vocês a minha visita na cidade subterrânea de Derenkuyun, na região da Capadócia, na Turquia. Essa sem dúvida foi uma das melhores experiências que já tive na vida. A complexidade desse lugar, construído por pessoas que viveram há centenas de anos no passado, é de assustar. Para quem não sabe, as cidades subterrâneas são até comuns na região da Capadócia, onde até o momento foram descobertas mais de 30 delas. Derenkuyun não é só a mais famosa, é a maior de todas. Indo a mais de 60 metros de profundidade, essa cidade é um grande labirinto como um formigueiro, com 18 níveis, dos quais apenas alguns podem ser acessados pelos turistas. Ali embaixo você encontra espaços que vão desde estábulos, escola, igreja e até mesmo um cemitério. Sua origem é controversa. Alguns arqueólogos sugerem que os primeiros cristãos locais construíram a cidade nos primeiros séculos depois de Cristo, ou então pelos frígios, por volta de 700 a.C. Alguns outros sugerem que foi por volta do ano 4000 a.C., escavada pelos hititas. A população de Derenkuyun atingiu seu maior nível durante a era bizantina, com cerca de 20 mil pessoas morando lá embaixo da terra. Vem comigo que vamos visitar juntos um dos lugares mais curiosos desse mundo no vídeo de hoje. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras e como vocês podem ver aqui atrás de mim, no vídeo de hoje a gente vai visitar um dos lugares mais fantásticos da história da humanidade, a cidade subterrânea de Derenkuyun, que fica aqui na região da Anatólia Central, na região da Capadócia, aqui no país da Turquia. E eu tô muito empolgado porque esse é um dos lugares que eu sempre quis conhecer, galera. Essa aqui é a maior cidade subterrânea da história da humanidade e a maior da região da Capadócia, que também tem cerca de outras 200 cidades subterrâneas. E antes de mais nada, já deixa o teu like aqui embaixo, deixa o teu comentário, se inscreve no canal e recomenda esse vídeo para um amigo que é louco por história, mistérios, conspirações, teoria das conspiração também, porque tem. Meu Deus, a fila tá muito grande para entrar. A gente tá indo conhecer essa cidade. Se inscreve no meu canal, deixa o like, deixa o teu comentário do que tu vai achar no final dessa cidade que a gente tá indo conhecer agora mesmo. Eu vou mostrar tudinho para vocês, eu tô muito empolgado. E a entrada principal para a cidade de Derenkuyun fica no meio do nada, em uma região da Anatólia, mas fica um pouco perto da cidade de Nevşehir, que é uma das principais aqui da região. E eu decidi que antes de começar esse vídeo eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês como chegar aqui. Não tem mistério, se você é um viajante sozinho como eu, que gosta de fazer as suas coisas tudo independentemente, sem pagar um tour, eu vou mostrar pra vocês em alguns segundos o passo a passo de como chegar exatamente aqui na frente da entrada de Derenkuyun. E para chegar a Derenkuyun não há mistério, você só tem que pegar um desses mini ônibus que ficam parados na frente da estação de Göreme. De lá, você faz uma parada nessa estação aqui na cidade de Uçar. O motorista vai dizer para você quando descer, sem problema. E de lá é só esperar um outro mini ônibus com a placa escrito Derenkuyun, que te leva até a frente da cidade subterrânea. No total, eu paguei cerca de 60 Turkish lira. Esse preço conta para todos os mini ônibus que precisei. E inacreditavelmente um dos lugares mais incríveis de visitar aqui na região. É um dos preços mais baratos de visitar, só 300 liras, que é muito. Mas tudo aqui na Turquia tá sendo muito caro para entrar, tipo museu. Ticket comprado. Vamos. Então logo na entrada, uma vez importante, é um lugar perigoso para quem tem algum tipo de doença tipo asma, mas principalmente essas pessoas que têm problema de ficar em lugar apertado, que eu esqueci o nome agora. Então se você tem desejo de conhecer essa cidade, fique sabendo que muitas pessoas não fazem isso ou fazem, mas logo voltam porque ela é muito apertadinha, são túneis muito pequenininhos, então tu consegue ficar muito mal tentando descer se tu tem esse tipo de problema. Nossa, galera, é incrível, são diversos túneis, tipo, não é um túnel só que vai pra um lugar, são diversos túneis que vão de um lugar pro outro, então passando um pelo outro, saem salinhas, saem outro túnel, é um labirinto completamente bem feito, porque assim também conseguia confundir a cabeça de quem tentava invadir, né, então tem muitos túneis, muitas opções de túnel, eu já tô até preocupado de como é que eu vou voltar, espero que eu ache a saída. Mas é muito complexo aqui dentro, cara. Tipo, muitos túneis passando de um lugar pro outro, lá embaixo, aqui, ali. Tu se perde completamente aqui dentro. Galera, esse aqui é um túnel minúsculo. Nossa, eu tô vindo muito abaixadinho. Olha como eu tô vindo aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. E esse daqui é um túnel chamado do cemitério. Então eles viviam aqui por meses.
cerca de 20 mil pessoas chegaram a viver nessa cidade subterrânea. E aqui eles podiam se esconder por meses e ficar aqui embaixo por meses e meses e meses. Olha que lugar bizarro, velho. E aqui era onde eles colocavam os corpos das pessoas que acabavam falecendo. Olha isso, velho. Muito, muito pequeno. Os corpos... não tem nada aqui. Aqui só é um buraco. Os corpos da galera que acabava falecendo durante eles estarem aqui embaixo. Então, aqui embaixo era mais isolado. O cheiro não conseguia passar daqui tão facilmente daqui e acessar os outros compartimentos da cidade. E galera, como é que não ficava o fedor aqui embaixo desses corpos? Na verdade, Drenkuyen tinha um dos sistemas de ventilação mais impressionantes que os cientistas já encontraram. Isso foi o que eles encontraram assim mais e acharam mais impressionante nessa cidade. É o sistema de ventilação que tem diversas entradas que vêm do topo e passa por todos os níveis da cidade, em todos os metros de profundidade, e faz com que uma temperatura sempre esteja igual aqui embaixo. E dessa forma também faz com que eles não, por exemplo, tivessem problemas de respirar aqui embaixo. E a fumaça que eles produziam aqui embaixo, que eles também cozinhavam aqui embaixo, eles tinham cozinhas e tudo mais, a fumaça, ela tinha um sistema, eles tinham um sistema de dispersão da fumaça internamente, assim a fumaça não ia para cima, dando sinal de que existia alguma coisa embaixo. Então era muito engenhoso, cara. Tudo que eles construíram muito engenhoso, muito bem pensado, 80 metros debaixo da terra. Eu vou nesse aqui, ó, porque tá sem luz e ninguém tá vindo. Tem que ir muito abaixadinho nesse aqui. Tá tudo escuro, porque acho que tá queimado aqui. Ninguém tá vindo, então eu vou nele sozinho. Sensacional, olha só. Isso aqui provavelmente era a porta, né? Olha só, lá embaixo. Vai embora lá pra baixo, pra um outro nível, mas tá trancado, não pode ir. Infelizmente. Olha só que sensacional. Aí aqui, ó, tem uma porta minúscula, cara. Nossa, eu tenho que me abaixar muito pra ver nessa aqui. Ai, caralho. Mas eu vou lá. Uau! Olha isso, velho. Que incrível. Tem mais um aqui. Não dá pra ver, mas acho que tá só uma rocha lá dentro. Se eu tirar a lanterna, olha como tá aqui ao redor. Totalmente escuro. Por isso que não tem ninguém aqui. Eu lembrei o nome de como é o nome da doença que a pessoa não consegue ficar em lugar pequeno assim, é claustrofobia. Se você tem claustrofobia, não faz esse passeio porque realmente não dá. E olha galera, essa aqui é uma entrada minúscula e aqui tá escrito pedra de... que é a porta. Aqui, como eu falei pra vocês, aquela lá era uma porta mesmo. E é uma pedra circular gigante, tem um furo aqui. E essas pedras eram de material rochoso, mais duro do que esse aqui, que faziam parte das escavações dos túneis. Então eles conseguiam rolar essa pedra para cá e tapar a entrada, de forma que só pela parte de dentro eles conseguiam abrir, no caso, a porta. Então ficava um material, ficava uma fortaleza aqui dentro. Essa aqui é uma das partes mais interessantes, felizmente tá cheio de turista, mas olha, tem o túnel que vai lá para baixo. Eu vim daqui, olha, e tem um túnel de uns 10 metros descendo assim uma escada. Aí tem túnel aqui também, olha, que vai lá pra cima para um outro compartimento. Então tem uns 5 compartimentos aqui ao redor e cada um deles leva para uma diferente seção da cidade. Aqui, eu acho que é a saída. Já tá subindo de novo. Não, na verdade aqui é um outro compartimento que tem. Bem legal, olha, feito com escada. A escada é feita na própria rocha, olha. Os túneis, tudo feito na própria rocha. E aqui tem uma entrada para alguma coisa importante. Essa parte aqui, galera, é só um corredor que leva para mais 3 níveis abaixo da terra. E é só um corredor para ir e um corredor para voltar, o mesmo corredor. Então eles são bem mais estreitos. Então a galera, engraçado, tinha um cara perguntando para todo mundo que passava se eles queriam ir mesmo, explicava a situação, porque é só um para ir, um para voltar. Realmente quem é claustrofóbico não pode vir aqui, a galera tá voltando muito ofegante. É um túnel minúsculo, mas olha, vai cada vez abaixando mais, mas ao final você chega em um grande salão com vários outros compartimentos aqui embaixo. Vai pra lá, e aqui é bem amplo já, ó. Um túnel minúsculo, vai pra lá, quando sai vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá também, num outro túnel menor ainda.
Na verdade, o que eu tava lendo é que esses túneis minúsculos ali, ó, que a galera vem se abaixando bem acocadinha mesmo, assim, como um rapaz gigante que tá passando ali agora, eles eram, na verdade, uma forma estratégica de defesa, porque eram muito difíceis de encontrar as entradas. Quando tinha as entradas, tinham as portas que trancavam, mas se ainda assim alguém conseguisse passar, eles conseguiam matar um por um, passando pelos túneis. Então a galera vinha pelos túneis, tinha que vir abaixado e tinha que vir em filidiana. Então assim, era muito fácil de se defender, eles simplesmente matavam de um por um se fosse preciso. E galera, como a cidade de Derilcunhão foi novamente redescoberta nos tempos atuais, é uma situação bem interessante, na verdade. Um morador daqui da região, ele estava fazendo uma construção na sua casa e ele estava escavando um pedaço onde era um muro. E aí ele descobriu um túnel. Esse túnel parecia sem fim. E aí começou a ser redescoberta a cidade de Derilcunhão, com diversos túneis, diversos andares, quilômetros e quilômetros abaixo da terra. E depois disso, mais de 600 outras entradas foram também descobertas aqui na região, onde essa cidade se encontra debaixo do solo. E essa parte aqui, ó, é a chamada igreja, Kilese Church. E aqui é a evidência de que era, na verdade, uma igreja dentro da cidade. Esse aqui, se eu não me engano, é o 5º piso. Dentro da cidade tinha uma igreja, e essa igreja ela tem formato de cruz. Então aqui vocês têm esse corredor principal, e aqui tem um outro corredor curtinho que passa aqui, ó, e forma uma cruz. Então as evidências sugerem que isso aqui, na verdade, era uma igreja que se encontrava aqui embaixo. Outra evidência, galera, uma outra evidência que aqui era uma igreja, na verdade, é isso aqui na rocha, olha. É claramente aqui uma cruz que tinha provavelmente aqui. Então o formato também, os arqueólogos pressupõem que era uma igreja também por causa dessas outras evidências arqueológicas encontradas nas próprias paredes. E galera, a cidade na verdade tem um total de 18 níveis, se eu não estou enganado, mas nem todos eles podem ser visitados. Os que estão abertos para visitação são na verdade somente 7 que os turistas podem caminhar de um para o outro. Então isso inclui a escola, isso inclui a igreja, inclui o cemitério, poço de ventilação, poço de água também. Tudo isso você pode ver indo baixo, descendo cada vez mais nesses túneis intrincados, nesse emaranhado labiríntico que a cidade de Derilcunhão te oferece, e é uma experiência incrível. Galera, na verdade, como fortaleza, isso aqui era perfeito, cara. A capacidade de esconderijo aqui embaixo era absurda. Eles conseguiam simplesmente, facilmente, na verdade, se proteger aqui embaixo. Mas imagina uma vida todo sempre debaixo da terra, escondido, sem luz do sol. Não era fácil, com certeza. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: o nível de engenhosidade dessas pessoas foi absurdo para criar um sistema complexo como esse, totalmente debaixo da terra. Impressionante. E essa parte que vocês veem aqui, na verdade, era a sala de estar. E é uma das partes mais legais daqui da cidade de Derilcunhão, porque vocês conseguem ver diversos cômodos, compartimentos. Aquela escada ali é da onde vem dos túneis inferiores. Esse aqui já é quase o final, no caso, o final vindo de baixo para cima, já é quase na superfície. E olha o que vocês têm aqui, diversos compartimentos esculpidos na rocha. E diversas entradas, olha, aqui embaixo tem entradas, tem passagens, aqui tem passagens, túnel, tem vários túneis que interligam vários outros compartimentos aqui da cidade, nessa parte da sala de estar, o que torna isso aqui sensacional, galera, sensacional. E vindo da sala de estar, você consegue acesso para diversos outros cômodozinhos minúsculos, galera, minúsculos. Olha só, o VAR aqui e aqui tem essa escadinha aqui, ó. Tem uma salinha, tem essa escadinha aqui, ó. Vocês vêm aqui, sobe e já tem outro complexo de salinhas aqui dentro. E aí você tem uma sala aqui, compartimento, tem um outro compartimento aqui também. E aí você vem aqui, ó. Esse aqui é extremamente baixo. Cara, eu tô quase de joelho. E aí tem outra salinha aqui. Provavelmente era maior, mas tem muitas pedras tapando. Então, ou era só isso mesmo, ou teve algum deslizamento e as pedras acabaram tampando um pouco do acesso ou
tamanho do compartimento, mas ele é... Ai. Mas ele é minúsculo. Olha isso, galera, olha isso, que sensacional. Olha, galera, interessante, mais uma parte que a galera não sobe, bem íngreme, não tem iluminação aqui. E aí eu venho, quando eu chego aqui no final, olha, novamente uma porta que era feita dessa rocha. E aqui dentro, olha, tem mais uma passagem que vai lá pra cima. Então essa aqui era mais uma das passagens de entrada de Trancoiano. E também mais uma com uma proteção que fazia isso ser uma fortaleza tão bem feita. E aqui o acesso para o turista tá fechado, mas tem um exemplo de porta aqui. E esse aqui, galera, tá logo na entrada, no primeiro nível, e era o estábulo, que eles deixavam alguns animais aqui, principalmente nessa região aqui. Então aqui era onde eles colocavam as comidas para os animais comerem aqui, ó. Aqui é água, onde eles colocavam o recipiente com água, olha, tá quebrado agora, mas tem um outro ali que é em um círculo e... é tipo um balde, vamos dizer assim. E aí que eles deixavam os animais durante essa estadia deles aqui, de vivência, de morada. Legal é que eu tô vendo uma galera quase morrendo aqui embaixo. Vou ter que andar abaixado por causa de problema de respirar. E eu tô igual uma criança, passeando aqui por baixo, nesses túneis tão pequenininhos. E galera, eu tô saindo agora mesmo da caverna de Trancoiano, em uma das saídas. Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sinceramente, foi um dos lugares mais inacreditáveis que eu já visitei na vida. É impressionante a engenhosidade, a criatividade que esses caras conseguiram e o nível técnico que eles tinham para fazer uma cidade inteira debaixo da terra. Foi inacreditável mesmo visitar esse lugar. É uma das experiências mais únicas que tu pode ter na vida. Eu espero que tu tenha gostado de ter ido lá embaixo comigo. Eu cheguei até onde pude, fui e voltei várias vezes. Agora tô um pouco cansado porque a subida é um pouco mais difícil, mas, nossa, valeu muito a pena. É inacreditável, dizendo de novo, é inacreditável. Impressionante a criatividade do ser humano para fazer coisas. E é novamente daqui da frente desse letreiro que eu vou encerrando agora esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi inacreditável pra mim. Deixa o teu like e me diz aqui embaixo o que tu achou mais impressionante. E me diz também se tu conseguiria fazer esse passeio. Se tu não é claustrofóbico, com certeza tu conseguiria fazer esse passeio. Mas se tu passa longe. Infelizmente tu vai perder uma grande experiência. Deixa o teu like, se inscreve no canal. E se tu é inscrito, indica para um amigo, mostra esse vídeo impressionante pra ele. E aí ele já se inscreve e me ajuda demais a criar mais vídeos e também conseguir crescer meu canal, que eu tô me dedicando tanto. E eu tô muito feliz de conseguir trazer tantos vídeos e agora diretamente da Turquia, o país que eu sempre sonhei em visitar. Então esse foi mais um vídeo no canal Júnior Sem Fronteiras, diretamente de Trancoiano, Capadócia, Turquia. Até a próxima e tchau!